Todo começo de semestre letivo na EJA é o princípio de mais uma batalha. Sempre tem uma retomada de um projeto de desmonte da educação de jovens e adultos, que busca fechar salas, tirar a EJA do turno noturno das MEFs, já que durante o dia elas trabalham com crianças. E é uma batalha que envolve todo o coletivo noturno da escola. Não só professores ou gestão, os estudantes chamam outros alunos, inspetor, secretário, fazem um verdadeiro telemarketing atrás dos alunos que não voltaram ou que não se matricularam e demonstraram interesse. A batalha desse começo do semestre foi bem sucedida e a gente tinha 2 turmas da educação de jovens e adultos nas MEFs, nas escolas que durante o dia tem ensino infantil, fundamental. Conseguimos passar para 4 turmas. Então foi uma vitória em tanto da relação e da equipe suar a camisa. Na turma nova, numa das escolas que eu trabalho, que é o Darcy Ribeiro, tinha um estudante, seu Nelson. O seu Nelson, ele ficava quietinho ali na carteira da frente, mas para trazer a história dele eu vou trazer uma música de chegança. Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória, uma história eu vou te contar. Essas histórias eu vou te contar. Nossas histórias vocês vão levar. Pois bem, na turma nova, seu Nelson ficava muito quieto, lá na carteira da frente. Não abria muito a boca, não. No máximo para pedir para ir no banheiro. Eles começaram um pouco depois da turma que já vinha do semestre passado. E como sempre eu cantei, toquei, contei história, falei de cultura popular, fizemos um debate. No fim da aula, seu Nelson veio até a minha carteira e pegou a calimba. Ficou com esse instrumento africano, que também é meio que uma obra de artes visuais, na mão. Mas paradinho, parecia que a calimba tinha virado um nenê, um diamante na mão dele. E eu fui explicando que se ele percutisse as teclas, tinha caixinha de som, era pequenininha, mas lembrava um pouco como o violão reverbera, que ele podia tocar meio parecido comigo. Bom, o seu Nelson continuou com ela paradinha na mão. Eu prestei atenção nas mãos do seu Nelson embaixo da calimba. As mãos dele eram grossas, como são as mãos do meu pai. E como eram as mãos do meu pai, quando ele trabalhou no metrô, e ele pôde sair mais cedo, porque naquela época o metrô viabilizou que eles tentassem terminar de estudar numa EJA Fabril. Uma época as empresas ofereciam essa finalização dos estudos, como um supletivo, como um Mobral, um MOVA. Meu pai começou, mas não conseguiu terminar. Ele tinha brancos quando ele emendava 3 turnos, então ele tinha medo de que algum dia ele tivesse que voltar sem os amigos do metrô. E aí ele podia ter branco, não lembrar para onde ia, onde é que ele voltava para casa, enfim. Como muitos dos nossos alunos que também não conseguem finalizar. O seu Nelson, durante um período logo na sequência, precisou se afastar. Ele fez uma cirurgia, estava cuidando das varizes, mas nossa coordenação em contato com ele durante a licença, contando pra gente, pedindo atividade para ele não desistir. E algum tempo depois, quando o seu Nelson voltou, eu ainda não tinha visto que ele já estava de alta e fui para a escola numa noite de dificuldade, que eu estava preocupada com a saúde da minha família e que você vai não achando muito que você vai terminar a aula, que vai ser bacana. Eu entrei e falei, boa noite, tudo bem? O seu Nelson falou, melhor agora. E aí eu entendi porque que quem me ajuda com a minha ansiedade, com a minha angústia, não me afasta quando as coisas não estão caminhando muito bem, porque a EJA é terapêutica pra gente também. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculele é o rei da valentia.
Na outra escola que eu trabalho agora, a gente também tem as histórias dos estudantes que ensinam o que a gente não ia aprender na licenciatura. Nessa outra escola eu tenho uma aluna nova, que não é como o seu Nelson, ela deve ter menos da minha idade, menos da metade da minha idade. Ela chama Diana. Teve uma noite que eu estava trabalhando no Teatro do Oprimido com eles, mas eu levo os jogos que são do criador, Augusto Boal, vou explicando e provocando a sala para realizar quando a gente consegue uma quantidade suficiente para ter duplas. Então eu fui explicando que nas duplas tinham o guia, que ele ia lembrar de uma situação boa na vida, ele ia tentar fazer isso no corpo do guiado de olhos fechados, ele ia mexer o corpo, fazer sons no ouvido para ver se quem estava sendo guiado ia se imaginar no momento feliz que o guia resgatou para fazer o jogo. Nessa noite, o aluno Samuel, que também era jovem, conseguiu fazer com a Diana. E depois você troca os papéis. Quando foi trocar os papéis, a Diana falou: Ah, professora, eu não sei um momento bom, eu não lembro, faz muito tempo. Não sei mais como é que era mesmo para fazer com o Samuel de olho fechado. Essa história, quando eu contei para a professora do mestrado, ela fala que ficou arrepiada. A gente fazia pesquisa no núcleo de pesquisa da presença. E eu sou muito grata com essa estudante porque ela me ensinou que a gente ter repertório para criar também é um privilégio. E a gente não sabia. Se não fosse o aluno. Senhora dona da casa, Deus lhe deu um bom dia, Deus lhe deu um bom dia. Um bom dia lhe dê Deus, e alegremente cantando. Passarinho quando avoou, avoou e foi dizendo: Viva a dona dessa casa, viva a dona dessa casa. Na outra escola em que eu trabalhei o ano passado, em fase de crise, em que os governos vão retomando o projeto de desmonte da EJA, é inevitável ter saudade de trabalhar no Centro Público de Formação Profissional, que são as escolas que Santo André fez, focadas em jovens e adultos. Elas têm também formação profissional junto com o supletivo, que hoje é a educação de jovens e adultos. Dá saudade de trabalhar lá, não porque os alunos são muito diferentes dos alunos que eu trabalho agora, mas o espaço faz diferença para quem trabalha com teatro. Então, no que eu trabalhei o ano passado, retrasado, João Amazonas, ele está pertinho de Mauá já, perto da petroquímica. A gente vê de noite a petroquímica deixar o céu como se fosse de dia, porque é uma indústria que vai deixando uma luz por toda parte. Lá a gente consegue trabalhar com os estudantes no auditório. Então é completamente diferente trazer as histórias do teatro oprimido com a projeção naquele espaço, fazer a discussão com os alunos todos sentadinhos, os mais próximos embaixo, os mais longe em cima. E também na hora de experimentar os jogos, vir para esse palquinho do auditório, eles se jogam de um jeito diferente. Claro que a gente adapta todos os jogos, uma série de vezes eles acham os do teatro oprimido muito difíceis, porque acaba misturando as artes cênicas com a política. Eu sei que dá tanta diferença jogar com os estudantes no auditório do centro público, que depois de um semestre, sempre no fim, eu falo para eles fazerem uma autoavaliação e para eles também colocar o que eles aprenderam, se a gente ajudou, se a escola colaborou, se a turma atrapalhou. Você vai mapeando onde é que não está ajudando. Se tiver no meu alcance, você vai mudar o planejamento no outro semestre. E teve um aluno no João Amazonas que escreveu: Essa aula eu escrevi com o meu corpo. Isso é muito marcante numa turma de jovens e adultos, porque nas outras aulas, que não são as linguagens artísticas, que registram o aprendizado, seja escrevendo, copiando, é um outro caminho de aprendizagem, eles têm dificuldade com leitura, com interpretação, com a própria escrita. Então, foi o retorno mais poético que eu já consegui em autoavaliação dos estudantes.
cadê a lua cheia? Os griots já estão chegando e vão deixar rastro na areia. Ô lua nova, cadê a lua cheia? Os griots já estão chegando e vão deixar rastro na areia. Voltando para uma das escolas que eu estou retornando agora, esse ano, depois de 7 anos fora, uma escola que fica no Jardim das Maravilhas. Ela tá em Santo André, mas ela tá na divisa com São Paulo, então ela tá bem pertinho da comunidade Elba, que dá muita diferença entre os grupos de São Paulo e os grupos de Santo André. Os grupos de São Paulo reclamam que tudo que acontece em Santo André, a cidade diz que as pessoas fugiram pro Elba, daí a polícia da cidade vizinha faz diferente do que faria de Santo André. Tem às vezes essa mágoa de como que uma cidade fala da comunidade vizinha. E ali eu também levo os jogos do Teatro Oprimido, levo vídeos, cantigas, lendas, danças populares da cultura popular e vou descobrindo com eles se eles vão preferir continuar estudando a metodologia do Augusto Boal, que tem toda uma relação com a cidade. O Boal conseguiu fazer a técnica do Teatro Fórum dele a partir dos retornos da plateia que ele viu, participou, apresentou e foi documentando em livro em Santo André, que foi um teatro fórum que ele fez com operários. E a cidade também usou a metodologia do Boal para os moradores fazerem jogos e também mostrarem teatralmente o que eles queriam com o orçamento participativo, isso nas gestões progressistas. Então eu vou namorando as duas possibilidades de cultura popular e teatro oprimido com eles para ver qual que eles vão ter mais vontade de se aprofundar. Nesse caminho, tudo que eu tenho estudado com a pedagogia griot se transformou num aquecimento brincante para eles conseguirem fazer o teatro do oprimido, que muitas vezes eles quebram muito a cabeça para misturar a parte teatral com a parte da discussão política, da vivência deles. E nessa escola, nos últimos semestres, foi rendendo esse estudo com eles. Eles iam criando cenas, eles trouxeram as histórias deles, eu fiz uma dramaturgia. Quando eu levei, eles ficaram maravilhados que eles encontraram as histórias deles na hora de fazer a leitura dramática, que eram as palavras dele. Ficaram brincando que os meus bloquinhos de anotação são pequenininhos, mas que eu tomei nota da história deles com detalhes e pus na peça. Esse movimento deles reconhecerem que eles estão na dramaturgia que eu criei, depois eu descobri, voltando a fazer teatro com um antigo professor da faculdade, que é uma forma do teatro documentário afetar a quem está ensaiando, trazendo as narrativas para o trabalho, que não mexe com ficção, é com histórias reais. E isso acaba chegando aos estudantes de um jeito super terapêutico, que não é o que eu programei. A impressão que eu tenho é que a arte tem um potencial tão assim misterioso que você planeja pensando em fazer tudo educativo com os estudantes e na ponta eles vão dizer: eu saí mais leve, eu saí me sentindo melhor, eu cheguei nervoso, eu saí, eu esqueci o que eu estava bravo. Então, numa dessas noites que eles sempre dão esses retornos, que eu saio pensando, nossa, é como se você fosse arte terapeuta, mas você é arte educadora, pesquisadora. Então, não era bem essa a intenção na hora de levar o material para jogar, dançar, cantar e apresentar a história para eles. Nessa noite, a gente tinha uma aluna nova, ela chegou depois, a família dela teve todo um movimento que desestruturou tudo que eles estavam acostumados, ela estava voltando a trabalhar, voltando a estudar, mas ela chegava tarde, então ela meio que pegava a aula andando e ia se encaixando aos poucos, né? Porque ela vinha de um trabalho bem contramão da escola. Numa dessas noites que a gente fez esse movimento com as histórias deles, com os jogos transformando as narrativas deles em uma interação divertida, no fim ela falou: professora, eu tô 7 meses em luto, só que é a primeira vez que eu tô esquecendo do luto, né? Quando a gente vem para as aulas, que tem a parte brincante, a parte teatral, eu tô esquecendo nos encontros com você, né? E sair pensando nisso, nossa, não é só pra gente que encontrar e estudar com os jovens e adultos tem toda essa potência terapêutica, é para eles também, né?
da casa seu terreiro alumiou, dona da casa seu terreiro alumiou. Viva o terreiro em que o meu boi brincou, viva o terreiro em que o meu boi brincou. O sol entra pela porta, o sol entra pela porta, e a lua pelo portão, e a lua pelo portão. Eu vim, foi pedir licença, eu vim, foi pedir licença. Eu não saio daqui sem ela, eu não saio daqui sem ela. Como vai sua família, como vai sua família? Que a minha boa ficou, que a minha boa ficou. É pra reunir, vamos guarnecer. Essa é a ordem que São João mandou. Vou dar as referências de trás pra frente. A última música é uma toada de boi, do Boi de Pindaré. Em São Paulo a gente escuta nas festas do boi lá do Morro do Querosene, mas eu aprendi com Tamile, que é da Pedagogia Griot, uma artista, e eu relembrei com outra artista, Flávia, na oficina Teatro da Encruzilhada, que eu faço com a Companhia Teatro Documentário. As músicas do meio das narrativas são todas de mestres quilombolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras, que a gente aprende na formação da Pedagogia Griot, focada na cultura popular, em favor da vida, de uma construção de um novo modelo civilizatório, sempre dessa forma brincante, estética e decolonial. E a primeira é uma cantiga de chegança minha, que eu compus no Quilombo Remanso, para onde eu fui com os criadores da Pedagogia Griot, uns 3 anos atrás, na Chapada Diamantina. A gente faz uma imersão de conhecer os ofícios dos mestres populares, e come com quem mora lá, e passeia pelo quilombo, e depois canta e dança. É um pouquinho disso que eu levo para os estudantes. E você tem alguma história de estudante que você quer me mandar? Manda que eu quero escrever, porque eu também estou fazendo as crônicas desses estudantes do mestrado profissional em artes da Sênia da Escola Superior de Artes Célia Helena. Essa é uma partilha de processo criativo. Ainda não está pronto, então aceito as sugestões de vocês para quem sabe incluir nas narrações ou incluir no livro de crônica.